E vamos falar sobre 3 jogadores nesse vídeo: Miguelito, Ângelo e Lucas Lima. Quero muito a sua participação aqui nos comentários sobre os assuntos que nós vamos abordar e te faço um convite. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque assim você sempre será notificado de lives e vídeos que a gente posta aqui diariamente no canal, tá certo? Bom, vamos começar falando então do Miguelito. Vocês sabem, né, que infelizmente ele acabou perdendo a mãe dele, que faleceu, e ele foi liberado pelo Santos. O Santos sequer deu prazo de retorno para o Miguelito. Ele foi à Bolívia, participou do sepultamento da mãe, ficou com os familiares e voltou nesse último final de semana a Santos com o pai e com os irmãos. O que acontece da questão do Miguelito? Falar o óbvio, né, primeiramente, depois a gente fala sobre outras questões. O óbvio é, ele acabou de ter uma perda muito grande, perdeu a mãe de uma maneira muito rápida, né, descobriu uma doença e logo na mesma semana a mãe dele acabou falecendo. Então isso já é motivo suficiente para pedir calma, pedir o óbvio para a torcida do Santos de não querer, né, ficar pulando etapas, pressionando para que o menino vá a campo o quanto antes. Outra questão, a parte física, porque o Miguelito, antes do falecimento da mãe dele, ele estava num período de transição, porque ele perdeu, né, a pré-temporada, ele estava com uma lesão leve no joelho, então ele estava nesse período de transição. O Santos está trabalhando na questão de condicionamento físico do Miguelito para recuperar a parte física, para que aí sim, quando a parte psicológica e a parte física do jogador estiver ok, né, o departamento médico do Santos, os psicólogos derem esse aval pro Odair Hellmann, aí vai do técnico utilizar ou não o jogador, que pode jogar tanto como meia, como também como ponta. Ele já fez essas duas funções na categoria de base do Santos pelo Sub-20. O Odair Hellmann, quando ele chega, né, uma das primeiras entrevistas do Odair, quando ele fala sobre meias, ele acaba citando o Miguelito. Então não sei se está nos planos do Odair Hellmann testar o Miguelito como meio-campista, tá certo? Então sobre o Miguelito é isso. E repito, vamos com calma. Não é fácil para um garoto de 18 anos perder a mãe da forma como ele acabou perdendo, de uma maneira repentina. Então vamos com calma. Não vamos pular etapas para queimar mais um jogador oriundo da nossa categoria de base, tá certo? Vamos com calma. Outra coisa, outro assunto para a gente falar aqui sobre o Ângelo. O Ângelo que a gente já tinha indicado que dificilmente seria negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra por duas questões. Primeiro, a falta de tempo. Terça-feira agora encerrou a janela de transferência, então clubes da Europa não conseguem contratar jogadores de fora. E também a questão financeira. Santos e o clube inglês não entraram no acordo sobre a forma de pagamento. Qual que era a forma de pagamento? O Santos tinha acordado com o Nottingham Forest um empréstimo até julho por 1 milhão de euros, o que dá mais ou menos 5,5 milhões de reais. Ok, isso estava certo. Aí tinha ali uma cláusula que caso a equipe permanecesse na primeira divisão do campeonato inglês, eles comprariam o Ângelo. Se caísse para a segunda divisão, o Ângelo voltava para o Santos. Mas caso eles permanecessem na primeira divisão, o valor seria 18 milhões de euros, o que dá mais ou menos 100 milhões de reais, né? Só para a gente arredondar aqui. O Santos queria receber esse valor entre julho e agosto. O Nottingham Forest disse que só aceitava terminar de pagar o Ângelo em 2025. Então, uma parcela agora em 2023, 2024 e 2025, que foi exatamente o mesmo acordo que eles fizeram com o Palmeiras quando eles contrataram o Danilo, o volante. Eles contrataram por 20 milhões de euros e dividiram, né, em parcelas. Mas para o Santos não é vantajoso, porque além de perder um jogador, né, que de uma certa forma está sendo sondado por outros clubes da Europa, a gente já falou aqui de Newcastle na última temporada, do Milan em janeiro desse ano, que fez uma sondagem, né, para querer contratar o Ângelo. Então o Santos sabe que apesar do momento do Santos e do próprio Ângelo não ser dos melhores, ele é um jogador, né, que eles olham na Europa
que tem bastante potencial. Então o Santos queria receber à vista, senão não tinha acordo. E uma das coisas também que complicou essa questão de pagamento à vista é a questão do fair play. Então eles só conseguiriam, né, começar a pagar uma grana mais pesada a partir do segundo semestre. Enfim, não teve acordo, então o Ângelo segue no Santos Futebol Clube, inclusive para o jogo contra o Palmeiras, o técnico Odair Hellmann conta com ele normalmente, né, não sei se vai começar como titular, se vai começar no banco de reservas, enfim, mas conta com ele. Só pra gente recapitular aqui, a multa rescisória do Ângelo é de 60 milhões de euros, tem contrato com o Santos até dezembro de 2024, podendo estender por mais 2 anos, tá certo? E tem a preferência de compra do Barcelona, 35 milhões de euros. Então, qualquer proposta oficial que chegar ao Santos, o Santos precisa comunicar ao Barcelona. Tudo isso que eu falei do Nottingham Forest foi um acordo verbal, que estavam falando verbalmente, não chegou nada ali oficialmente, tá? Então o Santos, de uma certa forma, também não teve que comunicar o Barcelona, tá certo? Bom, falamos de Miguelito, falamos de Ângelo, vamos agora para o assunto do momento do torcedor santista, que é a chegada ou não de Lucas Lima, que tá muito perto, viu? De acordo com o que me falaram, entre Santos e jogador tá tudo certo. Até já começam a pensar num contrato caso dê certo, né? Esse período de experiência, vamos falar assim, quanto que ele ia receber, qual seria o período de contrato maior, né? Caso ele dê certo aqui no Santos. E qual seria o salário? Essa informação do Ademir Quintino seria cerca de 100 mil reais que o Lucas Lima receberia com um contrato até o final do Campeonato Paulista. E final do Campeonato Paulista é muito relativo, né? Porque depende da campanha do Santos. Pode ser até o final da fase de grupos, pode ser até o final do mata-mata, né? Caso o Santos avance para o mata-mata. Só para a gente trazer aqui alguns números também do Lucas Lima, que eu fui pesquisar, né? Para ver o aproveitamento do Lucas Lima fora do Santos, Palmeiras e Fortaleza. Ele fez 195 jogos e marcou 12 gols. Pelo Palmeiras foram 11 gols e 13 assistências. No Fortaleza, onde ele jogou boa parte como reserva, né, não jogou tanto assim como titular, ele fez apenas 1 gol e deu 5 assistências. Inclusive, ele era reserva do Lucas Crispim. Lucas Crispim, que de uma certa forma não era tão utilizado, né, tão ovacionado aqui no Santos, virou um jogador importante para o Vojvoda nessas últimas temporadas aí do Fortaleza e acabou colocando o Lucas Lima no banquinho de reservas. A informação que eu tenho é, a bola tá com o comitê de gestão. Se o comitê de gestão falar, queremos o Lucas Lima, a maioria decide isso, ele volta para o Santos. Se não, se o comitê de gestão falar que não, mesmo com esse acordo entre a diretoria do Santos e o atleta, ele não vem. Como vocês sabem, né, é assim que funciona no Santos, tanto para venda, empréstimo, saída, contratação, enfim, de jogador, quem decide é a maioria do comitê de gestão. Então eu quero saber a opinião de vocês, né? A gente fez até uma live ontem, assim que saiu o assunto, para a gente comentar, e eu fiz uma enquete, abri uma enquete que o YouTube, né, libera, e 60% votaram sim para a volta do Lucas Lima e 40% não. Lá no meu Twitter eu também fiz uma enquete, deixa eu até abrir agora aqui, deu diferente o resultado, né? Ó, deu sim 38,8% e não 61,2%, né? Lá no Twitter. Então é engraçado, né? Como às vezes no Twitter dá um resultado, no Instagram dá outro, no YouTube dá outro, mas eu quero fazer uma nova aqui. Me fala nos comentários se você contrataria ou não Lucas Lima no Santos. Vejo muitos argumentos, né? Principalmente pelo que ele fez quando ele saiu para o Palmeiras, desdenhando do Santos e tal. Tem a parte técnica também, que é importante a gente falar, né? Um jogador que não vem produzindo como ele produziu em 2015, principalmente, 2016 pelo Santos, né? É mais de 8 anos aí praticamente, que não é aquele Lucas Lima que jogava no Santos. Então caiu de rendimento no Palmeiras, caiu bem mais ainda mais, né? No Fortaleza. Enfim, mas também há quem diga que o Lucas Lima joga muito mais do que os jogadores que nós temos atualmente no elenco. Então quero muito a sua opinião aqui nos comentários, não só sobre o Lucas Lima, mas também sobre os assuntos que a gente comentou aqui, tá certo? Grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!